of unleavened bread, the disciples came to Jesus and asked. No primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Master, where should we prepare the Passover? Mestre, onde que nós preparamos a Páscoa? Go into the city, and there you will find a certain man. Tell him, the Lord said this time is near, and we are going to celebrate the Passover in his house. Vá à cidade que está perto de nós, aí encontrarás certo homem. E diz que o mestre disse que o seu tempo está próximo, e vamos celebrar a Páscoa em sua casa. Yes, Master. Sim, mestre. So the disciples did as Jesus had directed them and prepared the Passover. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. When evening came, Jesus was reclining at the table with the 12. And while they were eating, he said, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto comiam, ele disse: Truly I tell you, that one of you will betray me. Em verdade vos digo, que de vós irá me trair. They were very sad and began to say to him one after the other. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: Será que sou eu, mestre? Is it me, Master? Yes, Senhor. Is it me, Master? The one who dips his hand on the plate with me is the one who's going to betray me. Aquele que meter a mão comigo no prato, ele que vai me trair. Como está escrito ao respeito de Jesus, ele irá. E ai daquele que lhe trair, era melhor que ele não tivesse nascido. Truly I tell you that I am gonna go as it's written. For that man who betrays me, it was best for him to not be born. Then Judas, the one who would betray him, said. Então Judas, o que o trairia, disse: Is it me, Lord? Porventura sou eu, Rabi. You say so. Tu o dizes. While they were eating, Jesus took bread and the wine. When he had given thanks, he broke it and gave it to the disciples and saying, enquanto comiam, pegou o pão e vinho, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Eat and drink, for this is the blood of the new covenant. Comei e bebei, porque este é o sangue da nova aliança. I will not drink from this vine of fruit until the day I am new and I meet you at my Father's kingdom. Não beberei deste cálice até o dia que eu estou novo e vos encontrar no reino do meu Pai. Then Jesus went with his disciple to a place called Gethsemane. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. And he said to them, e disse-lhes: Stay here while I go there and pray. Fiquem aqui enquanto vou lá e orar. Yes, Master. He took Peter and 2 sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse:
My soul is overwhelmed until the point of death. A minha alma está angustiada até a ponto de morte. Fiquem aqui enquanto vou lá e orar. Stay here while I go there and pray. Going a little further, he fell with his face to the ground and prayed. Indo pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou. Father, if it's possible, take away this cup from me. Pai, se é possível, tira esse cálice de mim. Que seja feita a tua vontade, não a minha. May your will be done, not mine. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Are you still resting? Can't you keep an eye open? Watch and pray for you to not fall in temptation. Vocês nem podem ficar uma hora com vossos olhos abertos. Vigiai e orai para que não possam cair em tentação. O vosso espírito está forte, mas a carne está fraca. Your spirit is strong, but your flesh is weak. He went away a second time and prayed. Ele se retirou pela segunda vez e orou. Father, if it's not possible to take away this cup, may your will be done. Pai, se não é possível tirar esse cálice, que seja feita a sua vontade. When he came back, he again found them sleeping because their eyes were heavy. So he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. Then he returned to his disciples and said to them, Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então, deixou-os novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois, voltou aos discípulos e lhes disse, Are you still sleeping? Wake up, for the time when the Son of Man will be given to the sinners has come. Vocês ainda dormem, acordem, porque chegou a hora quando o Filho do Homem será entregado nas mãos dos pecadores. While he was still speaking, Judas, one of the 12, arrived. With him was a large crowd, armed with swords and clubs, sent from the chief priests and the elders of the people. Now the betrayer had arranged a signal with them. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele que eu beijar, prendam. The one who I kiss is the one capturing. Going at once to Jesus, Judas said, dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, De saúde, Rabi, a creature master. Do what you have came to do. Faz o que você veio fazer. Prendam. Não, mestre! Meanwhile, Jesus stood before the governor. And the governor asked him. Jesus estava em pé diante do governador. E este lhe perguntou: Are you the king of the Jews? És tu o rei dos judeus? You say so.
do not hear what these people say about you. Não ouves o que a gente diz sobre ti. But Jesus made no reply, not even a single charge. To the great amazement of the governor. Now, it was the governor's custom at the festival to release a prisoner chosen by the crowd. At that time, they had a well-known prisoner whose name was Barabbas. Jesus, porém, nada lhe respondeu, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Naquela ocasião, eles tinham um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Who do you want me to release today? Quem é que vocês querem que eu solte hoje? Wait. Jesus ou Barrabás? Jesus ou Barabbas? And what should I do with Jesus, who is called the Christ? O que vou fazer com Jesus, chamado Cristo? Bring the water. When Pilate saw he was getting nowhere, but that instead an uproar was starting, he took water and washed his hand in front of the crowd. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, que um novo tumulto se iniciava, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: My hands are clean from the blood of this man. As minhas mãos estão limpas do sangue deste homem. Release Barabbas, soltai Barrabás. Crucificai Jesus, crucify Jesus. Father, why have you abandoned me? Pai, por que me abandonaste? Perdoa-los, porque não sabem o que estão a fazer. Forgive them, because they do not know what they're doing. I give my spirit to you. Eu entrego o meu espírito a ti. It is finished. Está
de qualquer coisa, but before queria que anything, você visse na sua Bíblia I want you to open on your uma, Bible uma frase que foi falada hoje aqui. a phrase that was spoken here today. Certamente já ouvimos muitas vezes, Certainly we heard it many times. porém hoje essa palavra ela como que saltou assim. But this word, Mateus 26 Matthew 26, e o verso 18. verse 18. E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Going to the city to such a man, and say unto him, The master saith, My time is at hand, and I will keep the Passover at thy house with my disciples. E por que esse versículo é tão importante? Why is this verse so important? Porque até hoje a igreja parece que não prestou atenção para ele. So, till this day, the church hasn't paid attention to it. Na verdade, a Páscoa tem sido tratada de uma maneira assim muito relaxada nos últimos The anos. Passover has been dealt with a very relaxed and nonchalant way Eu along the years. estive estudando um pouco esse assunto essa semana I have been reading this subject, e até studying the subject this o ano week, 1582 and until 1582, a Páscoa era celebrada no mesmo dia, tanto para os judeus como para os cristãos. the Passover was celebrated on the same day as for Jews and Christians, Porque ela tem o mesmo significado. for it has the same meaning. E aqui, quando chegou, domingo passado, nós vimos aqui a entrada de Jesus em Jerusalém. We saw here on Sunday last week the entrance of Jesus in Jerusalem, Alguns chamam de entrada triunfal, the triumphant entrance, as some call. mas eu chamo de entrada sacrificial dele, I call it the sacrificial entrance, porque ele não entrou para ser rei, for he did not enter to be king, ele entrou para ser sacrificado. he entered to be sacrificed. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Jesus entered in Jerusalem mounting on a Num, donkey, num filhote de jumento, né? Um jumento pequeno. in a small donkey. E ele saiu And he left carregando uma cruz. carrying a cross. Então nós temos que ver que muitas vezes nós estamos à espera de que algo novo e grande nos vai acontecer. So sometimes we expecting something great Mas and wonderful antes to que happen esse to us. algo novo e grande But acontecesse, before this great event happens, ele teve que passar por várias circunstâncias. he had to difíceis. go through many difficult circumstances. E em cada uma delas ele procurou sempre cumprir a palavra And de at Deus. all of them, he always tried a way to fulfill the word of God. E então ele disse para os seus discípulos: So he said to his disciples, vão até a cidade. Go to the city. Há uma pequena diferença entre os evangelhos There are slight changes and differences among the Gospels. e aqui Mateus retrata da seguinte forma. In Matthew, it E says ele the disse: following. ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Go into the city to such a man and say unto him, The master saith, My time is at hand, I will keep the Passover at thy house with my disciples. Observe que nós não sabemos o nome desse homem. Observe that we do not know the name Ele é of mais this um dos man. anônimos de Deus. He is another anonymous of God, Pessoas que fazem parte da história sagrada, people that are part of the sacred que history. tiveram, assim, uma participação They importantíssima. had such an important part to play, Mas nós não sabemos qual é a sua origem, o seu nome, sua família, não sabemos nada disso. but we know not their origins, their family, anything about them. Isso quer dizer que o Senhor ele não escolhe assim um grupo em especial. The Lord does not choose a group in a special Ele group. quer até hoje celebrar a Páscoa dele na nossa casa conosco. He wants to celebrate the Passover in our house with us. Mas infelizmente But nós não temos isso. But unfortunately, we don't have that. As casas não se preparam para isso. The houses do not prepare for such. A igreja do Senhor não se prepara mais para The isso. church of God is no longer preparing herself for Eu such. lembro quando eu era criança,
I remember when I was a Hoje, child, por exemplo, a Sexta-feira Santa, on Friday, the Holy Friday, não havia nenhum programa de televisão. there was no TV programs. As rádios tocavam só músicas religiosas. The radio stations would only play Christian Não songs. tinha propaganda comercial There was nenhuma. no commercial adverts. As crianças não podiam correr na rua. The children could not run in the streets. Não se podia rir nesse dia. They could not laugh on that day. Esse dia era um dia assim guardado com muita preciosidade por todo mundo cristão. That day was kept such a precious event among all Christians. Porque as famílias se preparavam para isso, For the families would prepare themselves for para this day, celebrar a Páscoa do Senhor. to celebrate the Passover of the Lord. Hoje ninguém mais pensa nisso. Today, no one remembers this or thinks about it. Hoje o cordeiro virou coelho. Today, the lamb became a bunny. O sangue de Jesus virou chocolate. The blood of Jesus became chocolate. Veja só o absurdo e a igreja aceitando isso. Look at the absurdist in the church accepting it. Pastores enfeitando a igreja com a cara do coelho. Pastors decorating their churches with the face of a bunny. Oferecendo ovos de chocolate para as crianças na igreja. Offering Easter eggs to the children in the church. Isso é um absurdo. This is an absurd. Nós estamos consolidando dentro da igreja um costume pagão. We are consolidated within the church a pagan É ritual. como se o véu que foi rasgado lá no templo, As if the veil that was ripped in ele the foi, temple, ele foi costurado it was sold e back foi colocado again na frente dos líderes da igreja and hoje. placed in front of the leaders of the church of Não our day. dão a esse dia o valor que ele merece. They do not give this day the worth it's Mas worthy. toda a história sempre tem um começo. But all stories have a beginning. E essa história começa ainda quando Israel estava lá no Egito. And this story starts when Israel was still in E Egypt. você, se quiser acompanhar, hoje não vai ser muito fácil acompanhar isso aí, Today will not be easy to follow. mas começa no capítulo 7 de Êxodo, In Exodus chapter 7, it quando begins Deus diz para Moisés falar para Faraó, when God tells Moses to speak to para Pharaoh deixar o povo dele sair da escravidão. to let his people go. E se ele não deixasse, Deus ia castigar o Egito. And if he would not allow them to go, he would then chastise E a Egypt. partir daí, And there onwards, até o capítulo 10, until chapter 10, nesses 4 capítulos, 7, 8, 9 e 10, in these 4 chapters, 7, 8, 9, and Deus 10, manda 10 pragas sobre o Egito. God sends 10 plagues to Egypt. Presta bem atenção para isso. Mandou 10 pragas sobre o Egito. He sent 10 plagues to E Egypt. cada uma dessas pragas And each of the plagues, atingiu os deuses do Egito. it attacked the gods of Egypt. Elas não foram mandadas assim de qualquer maneira. They were not sent in Por exemplo, any em Êxodo, manner. capítulo 7, do verso 14 até ao 24, From verse 14 to 24 of chapter 7, temos a primeira praga quando as águas se transformaram em sangue. we have the first plague when the waters turned into blood. Não só as águas do Nilo, Not only the waters of the mas de river todas Nile, as fontes do Egito. but of all the fountain of waters within E Egypt. 3 deuses do Egito foram And atingidos nessa 3 hora. gods of Egypt were attacked at O this time. Deus Rapi, que era o deus do Nilo. The god Rabi, which was the O god of deus the Nile, Canum, que era o guardião do Nilo. the god that was the guardian of the Nile, E Canaan, Osíris, um dos grandes deuses do Egito, and Osiris, one of the greatest gods of Egypt, que eles diziam que o Nilo era o sangue de Osíris. because they say that the Nile was the blood of Então, Osiris. logo na primeira praga, So at the first plague, Deus estava envergonhando 3 deuses do Egito. God was shaming A segunda 3 praga, do gods capítulo of Egypt. 8, On chapter 8, do the verso, second 12, plague, do verso 2 até o 14, from verses 2 until a 14, praga das rãs, the plague of the ela frogs. atingiu Requete, a deusa da fertilidade, que era uma deusa que ela tinha, a cara dela era a cara de uma rã. god Rikita, which was the god of fertility, which her face was that of a frog. E Deus encheu o Egito de rãs. And God filled Egypt E with elas frogs. morreram e o Egito se encheu de podridão. And they died and they became foul. A terceira praga, que And foi a rotten. praga dos piolhos,
The third plague, which E was você the presta plague atenção para of uma coisa. lice. Lá no Egito ninguém podia ter cabelos. In Pelo, Egypt, pelo de espécie alguma. they would shave their heads. They weren't allowed to Os have hair. egípcios, homens e mulheres, The Egyptians, men and eles women, rapavam todos os pelos do corpo. they would shave the body hair. Porque não é que eles tivessem medo de piolho. Not that they were afraid of É lice, porque o piolho era sagrado para eles. because the lice was sacred to them. Era um deus chamado Jeb, It was a god called Jeb, que era o deus da terra. the god of the earth. E então eles por causa desse deus, Because of that nenhum god, homem especial podia carregar esse deus sobre ele. no man could carry this god upon them. Eles não aceitavam pelos de nenhuma espécie no They would Egito. not accept any type of body hair in E os Egypt. piolhos também morreram e viraram pó. And the lice died. Depois Became veio a dust. quarta praga, The fourth plague, que foi a praga das moscas. the plague of the flies. Atingiu o deus Kepri. God Que era o Kepra Deus was da attacked, ressurreição. which was the god of resurrection. Então cada praga foi planejada por Deus Each plague was planned para by God envergonhar e enfraquecer o Egito. to shame and A weaken quinta Egypt. praga, que foi a peste sobre o gado, The fifth plague, which was about the atingiu cattle. Hathor, que era uma deusa com cabeça de vaca, e Apis, o touro sagrado do It Egito. was the god that attacked Hathor, which had the face of a cow, E Apis, que era o touro sagrado do Egito, which was que era o Holy símbolo da bull of força e da fertilidade. Egypt, the symbol of fertility and strength. A sexta praga, The sixth que plague foi das úlceras, das feridas, of the ulcers, the boils. atingiu Inotepe, o deus da medicina, It attacked Inhotep, e the god of Sekhmet, a Egypt, deusa das curas, and Sekhmet, the god of e the healing, Tifon, que era o deus dos medicamentos. and Typhon, which was the god of medication. Então, por quê? Porque eles correram para esses deuses, For they ran to these correram gods, para esses produtos deles, they ran to their e medicine, não conseguiram solução. and they couldn't find solution. A sétima praga, que foi a chuva de pedras, The seventh plague, which was hail, granizo, que não sabemos se foi pedra ou se foi, portanto, pedra de gelo. we do not know if it was stones in itself or if it was, Mas havia pedras e havia fogo também. but it was fire and stone. Atingiu 3 deuses. It attacked three Atingiu gods. Nut, que era a deusa do céu, God Nut, the gods of heaven, Shu, que era o deus do ar, Shu, the god of the e air, Respu, que era o deus das chuvas e ventos. and Respu, which was the god of winds and rain. Cada um desses deuses tinha sacerdotes e templos. Each of these gods had its priests. A And oitava praga, que foi a temples. praga dos gafanhotos, the seventh plague, which was the plague of atingiu Nepri, o deus do trigo e da colheita. the god of the locust, Atingiu attacked the Mi, tree, o deus da fertilidade, the god que of protegia as fertility, plantações. that would protect plantations. E a nona praga, que foi a escuridão, And the ninth plague, which was darkness, atingiu Ra, que era o deus sol, God Ra, which was the sun, Amon e Tot, que eram os deuses da noite, da lua. Ammon and Thoth, which was the E gods of the sun and finalmente, moon. a 10ª praga, And finally, the tenth a plague, morte dos primogênitos, the death of the firstborns, atingiu o próprio faraó, which que attacked era Pharaoh considerado himself, deus. which was he Era was considerado considered filho de itself a Ra, god, the son of Ra, e tinha proteção divina sobre os herdeiros. and he had protection over his Então- offspring. Antes que Deus mandasse o seu povo sair, So before God allowed his Deus people to leave, mostrou para todos que habitavam aquela God terra showed to all the que inhabitants of Ele é their o único land Deus that he verdadeiro. was the only God. E nós temos que entender isso. And we need to understand this E temos que confiar que aquilo que está acontecendo hoje no mundo and believe and Não trust é- that what's não- happening in the não world é por today, acaso. it's not, é algo que Coincidence. Deus está planejando it is God para mostrar planning para esse mundo to que show Ele this continua a world ser o único Deus that verdadeiro. he is still the E que one não há true Deus God. maior do que And Ele. there's no greater God than he. Eu gostaria agora de que você abrisse a sua Bíblia. Open your Bible. Primeira leitura de hoje. The first reading of É Êxodo today, capítulo 12, Exodus chapter do 1 12, até o verso 6, porque isso é uma verse 1 sequência. to 6. Você não pode entender Páscoa sem você ver isso aqui. You'll not understand the Passover if you don't read this. Capítulo 12 de Êxodo, segundo livro da Bíblia. The second book of the Bible.
chapter 12, a partir do verso 1 até o verso 6. verses 1 to É 6. importantíssimo você conhecer esse texto, It's important for you to para know this você text começar a entender que a Páscoa não é chocolate. so that you understand that Passover is Eu not lembro que uma vez chocolate. nós fizemos uma viagem I remember that e we chegamos lá no went hotel, on a trip, we fomos arrived muito bem in the recebidos, hotel, we were e era a well altura da received, Páscoa. and it was during the Easter Passover period. Cada quarto, In each room, a igreja que nos the convidou, church that invited us colocou um cartãozinho com um ovo put da in Páscoa, a Easter ovo de egg chocolate. with a card. Vejam o que é desconhecer See a what palavra it de is Deus. to Isso not é know the um word of God. desrespeito à pessoa de It is a Jesus. disrespect to the person of Homem Jesus. não bota ovo. Men don't lay eggs. Nem coelho bota ovo. Not even rabbits lay eggs. Por que associar coelho, que é um Why animal to imundo, segundo a Bíblia, link a rabbit, which is a filthy animal, com o Cordeiro de Deus? with the Lamb of God? Eu queria que esses teólogos modernos conseguissem explicar isso. I would like these modern theologians to explain this. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: And the Lord spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. This month shall be unto you the beginning of months, it shall be the first month of the year to you. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Speak ye unto the congregation of Israel, saying, In the 10th day of this month they shall take them every man a lamb according to the house of their fathers, a lamb for a house. Então vamos saltar o 4 direto para o 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. Ye shall take it out from the sheep, out from the goats. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. And you shall keep it up until the 14th day of the same month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening. Eu não sei como é que os judeus contavam o tempo antes desse dia. I don't know how they would count time before Mas this. pela conta deles, esse aqui já era o ano de 2286 deles. So this was 2,286. Nós estamos hoje no ano 5786 do calendário judaico. We are now on 5,786 of the Jewish calendar. Mas não sei como é que eles contavam até aí. I do not know Porque o how Senhor they disse, would esse count. vai ser o primeiro dia This shall be the de first todos day of all os meses do ano. days. E disse assim, ao 10º dia deste mês, On the 10th of this month, cada família separa um cordeiro ou um cabrito de um ano. every family take a lamb of a year O mais bonito de todos, limpo, sem mancha, sem without defeito. blemish, without defect. Não diz que tinha que ser branco, Didn't say it had to be white. só diz que não podia ser misturado. Can't be mixed. Algumas pessoas são muito assim, né? Podia ser, se tivesse, podia ser um cordeiro avermelhado, um cordeiro It could be a cinza, red lamb, um a cordeiro grey branco, ou um lamb, a white cordeiro lamb. de pelo preto, mas tinha que ser de uma cor só. Of a single color, E tinha que ser, não podia ter nenhum defeito. without defect, O without de um ano de blemish. idade, 1 ano de idade. 1 year old. E esse animal era guardado por 4 dias. And this animal was kept for 4 days. Temos que ver o que a Bíblia diz. We need to see what the No Bible 10º says. dia do primeiro mês, On the 10th day, seria o mês de Nissan, the month of que Nisan, regula mais ou menos como uma parte de março e uma parte de abril. Não? it's between March and April for Nós us. estamos bem mesmo nessa fase aí. We are in this phase now. E então, no 10º dia, On the 10th day, esse animal ele tinha que ser separado. this lamb was to be separated. Então, taken. depois que o ano começava, After the year eles tinham started, 10 dias para escolher um animal. they had 10 days to find Para an ninguém animal. dizer, eu não tive tempo. Not to say, oh, I didn't have time Sabe, to look for it. eu estava
tão ocupado, Oh, I was so busy. eu consertei tantos carros, I fixed so many eu cars. pintei tantas casas, I painted so many eu fiz tantos houses. desenhos, I did so many eu escrevi drawings. tantos números de I wrote contabilidade, so many numbers in the eu defendi accounting. tantas causas na justiça, I defended so many aí eu causes of operei tanta justice. gente, I operated e não on too tive many tempo de me people, and I preparar. never had time to 10 prepare. dias 10 days para separar aquilo que era do Senhor. to you to separate that which belongs to E God. não era um cordeiro qualquer, And not any lamb, tinha que ser o melhor de tudo. the best. Vocês veem como Deus mesmo criou a separação entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, entre aquilo que ele quer e aquilo que ele não quer. You see how God created a separation between good and evil, what he wants and what he doesn't want. E ainda ficava 4 dias ali, And you still separado. had 4 days with the Eu até animal. entendo que nesses 4 dias In these 4 days, podia acontecer algum imprevisto maybe something e happened. tinha tempo de repor aquele animal. And you had time to go and replace the Mas animal. no 14º dia, But on the 14th day, não diz que dia da semana era. doesn't say what day of the Só week diz it was. que no 10º dia separava On the 10th day, you would take it apart. e no 14º sacrificava. On the 14th, you would sacrifice it. E aí nós podemos chegar até esse momento que Jesus disse. And we can see the moment where Jesus says, E disse assim: ide à cidade go to the city a um certo homem e dizer-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. unto such a man, and say unto him, the master saith, my time is at hand, I will Porque keep the ele quer Passover que cada at de thy nós house tenha with my tempo, disciples. cada de nós tenha tempo bastante para se preparar. He wants us to have time to prepare ourselves. Eu gostaria de falar a vocês hoje um pouquinho sobre aquilo que Jesus passou nas últimas horas da sua vida. On the last moments of Jesus' life, what he went through, Eu podia ter preparado uma mensagem sobre a última semana dele, I could have prepared a message about the last week of como Jesus, alguns falam da última semana de Jesus, as many people speak and mas talk talvez about dos the last últimos week 4 dias dele, of perhaps the last 4 days of porque his life. nós costumamos dizer que ele entrou em Jerusalém no primeiro dia da semana. Because we like to say that he came into Jerusalem on the first Se day of Jesus the entrou em week. Jerusalém no domingo, If he came in on a Sunday, é impossível ele ter morrido na it sexta-feira. is impossible for him to have died on a Friday. Tem alguma coisa que não está batendo certo por aí. So something doesn't match correctly here. Mas a gente consegue fazer umas matemáticas hoje que o dia, em vez de 12 ou 24, tem só 6 horas. Today, the day matches are such that in a day there's only 6 hours, not Mas se 24 Jesus hours. entrou em Jerusalém num domingo, But if Jesus came in on a ele Sunday, não pode ter sido sacrificado na sexta. he could have not been sacrificed on a Friday. Teria que ter sido na quinta-feira, Have been on a porque Thursday, 4 dias. 4 days. Você quer contar comigo? Vamos aqui, olha, vamos fazer conta simples. Domingo, né? Ele chegou domingo, né? So he came Então, Sunday, aí você conta. Segunda, terça, quarta, quinta. Era o Monday, quarto dia. Tuesday, Wednesday, Thursday. 4 days. Quarto dia para ser sacrificado. 4th day to be sacrificed. Ah, não, mas sabe, então ele não entrou aí, porque 10 dias, ele foi separado 10 dias antes. Oh, 10 days he was separated before. Não importa o tempo que você marca. Doesn't matter the time that you mark. Aí vamos entrar aqui numa discussão sem muito fundamento. So we're going to start a discussion O without que importa para mim é, many foundations. ele entrou em Jerusalém What is separado important para for morrer. me, he came into Ele Jerusalem. foi separado naquele He dia. was separated that day to die for us. E naquele dia ele ficou separado. And in that day he was E separated. no quarto dia, And on the 4th day ele foi sacrificado. he was sacrificed. Porque ele é o Cordeiro de Deus que For tira o he pecado is do the mundo. Lamb of God who takes the sins of the world. Eu espero que vocês tenham compreendido bem essa parte. I want you to understand this very Mas well. aqueles que não compreenderam essa mensagem está Those sendo gravada. who do not understand this E message is depois being você vai recorded, vai receber aí na tua casa, no teu WhatsApp, a and you will mensagem. receive in your WhatsApp the link for the Para message. você poder ouvir e parar, ouvir e So parar. you can listen and listen and Para pause poder gravar bem. to record and memorize it well. Os montes na vida do Senhor Jesus The mountains in the life of our sempre Lord tiveram um Jesus significado muito especial. always had a very important meaning. Porque Jerusalém ela é uma cidade de uma topografia bem interessante.
The topography of Jerusalem is very interesting. Eles dizem que há 7 elevações, né, que chamam montes, né, em Jerusalém. There are 7 elevations in Jerusalem. Por isso 7 Davi no Salmo mounts. diz assim, ergui meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. David says in the Psalms, I've lifted my eyes unto the mounts where my help comes from. Num desses montes, In one of these mounts, eu estive lá nesse lugar, and I was there in that place, onde dizem os estudiosos judeus que Jesus dali foi que ele ministrou. where the scholars say that Primeiro there he sermão. ministered his first sermon, É chamado Sermão do Monte. the Sermon of the Mount, Ele foi o mais longo de todos eles. the longest of all his sermons, É aquilo que eu considero que é a base da vida cristã. which is the basis of Christian life. Quem consegue se apoderar dos ensinamentos que estão If you can be empowered by the teachings aqui no Sermão do Monte, in the Sermon of the Mountain, que começa no capítulo 4 that starts on de chapter Mateus 4 of e Matthew vai até ao capítulo 7, and goes until chapter 7. então você consegue aprender a essência do relacionamento com Deus. You start to understand the essence of the relationship Aquilo with que ele God. gostaria que o seu povo fizesse. That which he liked his people to accomplish. Se você quer agradar a Deus, If you want to please God, leia o Sermão do Monte. read the Sermon of the Eu Mount. escrevi um livro sobre isso, I wrote a que já book está about this. esgotado há muito tempo, It's no longer available. intitulado O Estilo de Vida de Jesus. It's titled The Style of Life Todo of ele Jesus. apoiado sobre os ensinamentos do Sermão do Monte. All based upon the teachings of the Que Sermon foi of the bem no Mount. começo do seu ministério. And it was in the beginning of his Ele ministry. passou por outros montes. He went through other mounts. Passou pelo o monte da tentação, The Mount of Temptation, passou pelo monte da the transfiguração. Mount of Ele passou Transfiguration. por vários montes na sua Through vida. many mountains he Os went through montes during em his que ele life. foi orar, The mounts where he went to pray. ali o monte onde está o Jardim das The Oliveiras, mountain where the Garden of Olives ele is. passou por vários deles. He went through Mas many o of them. segundo mais importante monte, But the second most chamado de important mount, Gólgota, called Golgotha ou então Calvário, or Calvary, e ele pregou o último sermão and he preached his last antes sermon da sua morte. before his death. Um sermão curto de apenas 7 frases, A sermon of only 7 mas que phrases levou 3 horas de tempo. that took 3 hours to perform. E apenas 48 palavras And only 48 words na nossa língua, que é a língua in portuguesa. our Portuguese or English Porém, mais do language. que simples frases, But more than simple phrases, representam um resumo de tudo aquilo que ele havia it ensinado. represents a summary of all that he had teaching. Ali no Calvário, There in Calvary, em que o seu púlpito era uma cruz. where his pulpit was a E as cross, pessoas gostam de púlpitos. and people like A pulpits. igreja passou por muitas fases. The church went through many phases. Desde os púlpitos mais simples. Through the most Eu simple, conheço uma igreja que o Púlpitos. púlpito dela é uma prancha de surf. I know a church that its pulpit is a surfboard. Conheço uma outra que o pastor gostava muito de emissora de televisão. Ele fez uma torre de TV e fez o púlpito ali. Another one liked his TV station, so he made a TV tower and put O primeiro púlpito que Jesus usou foi o barco de Pedro. the first pulpit Jesus used was the boat of Peter. Ele nunca fez questão de púlpitos. He was never worried A about única vez que ele pregou The num pulpits. púlpito foi quando ele entrou na sinagoga lá em Nazaré. the last time he climbed the pulpit was day in Nazareth in the E depois synagogue. que ele pregou aquela mensagem, queriam jogar ele morro abaixo. And after he preached that sermon, they wanted to throw him down from there. Jesus nunca foi atrás de púlpitos. Jesus never went Ele after a veio pulpit. a esse mundo He came to this para world trazer as novas de paz, to bring good para news trazer of algo peace, diferente. something different. E então, nesse tempo em que ele esteve aqui, In this time that he was here, ele procurou mostrar no seu dia a dia he tried to show in this day to que ele day era exatamente aquilo que ele pregava. that he was exactly that what he Tão preached. diferente de muita gente grande hoje. So different to so many great people E eu não today. sou contra você ter coisas. Deus quer que você seja muito abençoado. God wants you to be blessed.
Se você observar, os líderes sempre foram pessoas abençoadas. If you observe, leaders were always Porque blessed Deus sempre proveu para que o líder tivesse coisas com abundância. because he wanted leaders to have, these people would have Mas things in abundance. ele começa o seu sermão, But he starts the depois de ter sermon sido torturado toda uma noite, after being ter tortured an sido entire traído night, por um dos seus discípulos, betrayed by one of his ter sido disciples, batido, enfim, ele sofreu tudo. beaten and suffered all. É muito difícil para nós podermos imaginar o que é que ele sofreu. It is difficult for us to imagine what he suffered. Ele foi entregue nas mãos dos soldados romanos He was given into the para que hands of eles the Roman fizessem soldiers, com ele aquilo que eles quisessem. and they did with him whatever they pleased. E ele ainda ouviu a mesma multidão. And he heard the same Que multitude of dias people. antes tinha dito, bendito que vem em nome do Senhor. A few days ago, they had said, "Blessed is he that Uma comes in the parte name of the dessa Lord." multidão A part of that multitude of people estava gritando, Barrabás, was screaming the name of Barabbas, crucifica-o. crucify him, E ele não abriu a sua boca para dizer nada. and he didn't open his mouth Mas to quando say sobe a na word. cruz, But as he climbs on the A cross, primeira palavra que ele fala the first word that he é a palavra do says perdão. is the word of Lucas forgiveness. 23:34. In Luke É a 23:34, primeira mensagem da cruz. the first message of the cross. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Father, forgive them, for they know not what they do. Imagina você, Imagine é you, muito fácil você perdoar it's easy for depois you que a to ferida forgive sarou, after the wound has ou healed, depois que, enfim, o teu prejuízo já foi coberto, after your e Deus fez damage um milagre grande na tua was vida, recovered, or after Aí a é great fácil miracle was perdoar. performed. It's easy to forgive. mas você pendurado numa cruz, But you, on the que era a cross, pior morte which was the de worst todas que death havia. of all, A pessoa podia ficar, alguns ficavam até 3, 4, 5 dias some na people would stay alive up to 4 or 5 porque days a on the morte na cross, cruz não era para ser imediata. because the death on the cross wasn't Ela supposed to be immediate. era uma morte com um castigo cruel. It was a cruel punishment Porque death. a maioria não era pregada, eles eram amarrados. Many of them were not nailed, they Era para were não ter nenhum tied up, ferimento, so they wouldn't have any para que a pessoa morresse wounds, in order for them lentamente. not to die quickly, but die Calor, slowly. frio, fome e sede. Heat, cold, Era thirst, uma morte and horrorosa. fame. It was a Ela terrible era death. apenas para os traidores da pátria. It was only for those who betrayed the country. E ali, depois de ter sofrido torturas, And after they ele foi suffered pregado torture, naquela cruz he was crucified on e that ele cross. olha para aquela gente que estava ali à And he looks volta, at the people that surrounded him. porque à volta da cruz tinha pouquíssima gente. Because around the cross there was only a few Os people. soldados não permitiam uma multidão à volta da cruz. The soldiers would not allow Alguns dizem que eram só a 5 crowd pessoas que estavam around. ali à There was volta. only 5 people around the cross. Era o centurião The centurion, e depois thereafter João, John, Maria Mary, e talvez mais 2 soldados. perhaps another 2 5 soldiers. pessoas. 5 people. Vocês viram aqui na representação. You saw here, No momento em On que the ele foi plague, preso, the moment that he os was discípulos correram arrested, todos. the disciples ran. Todos o abandonaram. All of them abandoned Jesus. Mas ele disse, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. But he said, Father, forgive them, for É they know essa, not what é they essa do. palavra do perdão que nos This is the alcança word até of hoje. forgiveness that reaches until this day. Essa palavra começa a fazer toda a diferença. This word makes Você, all the difference. você só está aqui hoje You are only here porque ele today disse naquele dia, because he said on that day, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Father, forgive them. Sem perdão é impossível alcançar a misericórdia. Without forgiveness, it is E tem mais impossible uma coisa. to reach the mercy of God. É, There's one more thing. a ciência comprova Science que proves pessoas que guardam mágoa, that people that keep ressentimento, resentment and hurt, rancor, e anger, falta de perdão, and lack of acabam forgiveness, sofrendo de muitas enfermidades. they suffer from many infirmities. Muitas enfermidades Many infirmities. são em decorrência da falta de perdão. And they are because of the Quando lack of você não forgiveness. consegue perdoar,
Because you cannot forgive. Aí os psicólogos dizem, mas está tudo lá na infância. But the É psychologist trauma da says infância. it's E começam a justificar. infant trauma, and they start to justify it. Eles têm um bocado de razão em algumas coisas. They may be right in certain Mas points, quando Deus entra no nosso but coração, when God enters our heart, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, when the Holy Spirit o enters perdão our tem que lives, entrar. forgiveness has to Porque enter. ele, quando ensinou a orar, Because when He ele teaches disse us to assim, pray, perdoa as nossas faltas, He says, forgive our mistakes, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. as we forgive those who sin Então o against perdão us. dele só vem na tua vida So His forgiveness se only você comes in your começar a life perdoar hoje. if you start forgiving Mas como é que eu vou today. perdoar essa pessoa? But how am I going to Vai forgive diante the de Deus e diz person? assim, Senhor, Go before God and say, eu não Lord, entendo, I don't eu understand, não sinto, I don't mas pela feel, tua palavra but through eu your ofereço word, perdão agora. I offer my forgiveness. Você tem que fazer isso. You have to do that. É fundamental. It is fundamental Porque no perdão que vai começar a tua cura. because in forgiveness your healing will Tem start. pessoas que têm coceiras, têm úlceras, There are people that have eczema and ulcers and têm boils, problemas no rim, no fígado, problems in their kidneys and têm problemas no coração, problems with their têm heart, problemas respiratórios, problems with their respiratory por causa systems, que elas guardam mágoa, há Because um they peso keep- dentro delas. resentment. Há um peso enorme dentro delas. There's a weight Eu on them. conheci uma família. I met a Eles vieram family. falar comigo um They dia. came to speak to me Pediram para one me day. orar por eles. They asked me to pray for E eu them. disse, por quê? And then they asked them why. Ele disse, nós não conseguimos ser membros da He igreja. says, we cannot become members Mas of our por que não church. conseguimos ser membros But da why igreja? not? É porque nós brigamos com a nossa família tem 20 anos. Because we fight with our A family gente não 20 consegue years perdoar ele. and we cannot forgive them. 20 anos dentro da igreja, 20 years in the church, sofrendo, suffering sem conseguir perdoar. without able to Mas forgive. aquele que não fez pecado nenhum, But he who sinned not, ele subiu na cruz. he climbed E on a the primeira cross. palavra dele And não the foi a first última, a word he said, primeira the palavra first foi, word, not the Pai, last one. perdoa-lhes. Father, Eles não forgive sabem them, o que fazem. for they do not Hoje know what você they're precisa doing. oferecer perdão para alguém. Today you need to offer forgiveness to someone. A segunda palavra que The vem second na- word, a segunda frase, na verdade, second phrase, é a palavra da salvação. the word of salvation. Porque ele disse lá em Lucas 23:43. In Luke 23:43, Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou Mateus be with é o me in único dos paradise. evangelistas que relata Matthew is the only one that gives que quando estava ali na cruz, account of this in the cross. os dois ladrões ou malfeitores que estavam ao lado dele, The two men that were next to him, eles se juntaram àquela multidão they would came e with eles that também multitude of estavam people, ofendendo Jesus. and they were offending Jesus. A Bíblia diz aqui no verso 38 do capítulo 27 de Mateus: Matthew e 27, foram 38. crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. There were two thieves E crucified os with que him, one on passavam the right blasfemavam hand dele. and one on the left. E os que passavam blasfemavam dele, And they that meneando a passed by cabeça. reviled him, wagging their heads. 41 diz: da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus escarneciam, dizendo: Likewise also the chief priests mocking him with the scribes and elders said, salvou os outros e a si mesmo não se pode salvar. He saved others himself, he cannot save. O que eu acho interessante What I find interesting, é que todos ali estavam, portanto, all there, debochando de Jesus. all that were there were mocking Jesus. Mas quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, But when Jesus said, Father, forgive them, for they Essa know not what palavra- they do, não atingiu os que estavam embaixo, it didn't hit those who were mas down atingiu there, um dos que estava ao seu lado. but it reached the man that was on his side. E aquele homem disse para ele assim: And that man said to him, Senhor, Lord, lembra de mim quando entrares no teu reino. remember me as you enter your kingdom. Isso é muito interessante, And this is very, very porque interesting. aquele homem chamou Jesus de Senhor. Because that man A called Bíblia diz Jesus que the ninguém Lord. chama Jesus de Senhor No one a calls não him ser pelo Lord Espírito Santo. if not through the Holy Spirit. É muito interessante isso aí.
It's É very Lucas no interesting. capítulo 23, Luke 23, e no verso 39 ele diz verse assim: 39, he says, E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. O outro, porém, lhe disse: But Tu the nem other, ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing that thou art in the same condemnation? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. And we indeed justly, for we received that due reward Mas of our este nenhum deeds. mal fez. But this man hath done nothing E amiss. disse a Jesus: And he said unto Jesus, Senhor, lembra de mim quando estás no teu reino. Lord, remember when thou comest into thy kingdom. Observa que esse malfeitor, This malefactor, ele ouviu a primeira palavra. he heard the word at first. A palavra que dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que The fazem. word that said, Father, forgive them, for they know not what they do. E mesmo sendo agredido ainda, And even though he was being, aquela palavra entrou no coração Harassed. daquele malfeitor. that word came into his heart, E ele chamou Jesus de Senhor. and he called the Lord, to Jesus, Jesus called não Jesus é um Lord. profeta qualquer como Jesus alguns is not a dizem. prophet as many say. Ele é Senhor. He is Lord. Ele é Deus. He is God. Ele é Salvador. He is Savior. Interessante que nós temos aí um grupo de pessoas, uma das maiores religiões da Terra, One of the greatest religions on earth que today. eles perseguem e matam cristãos no mundo inteiro. They kill Christians all around the Eu tenho world. conversado com vários deles. And I had spoken to many of E them. sabe o que é que eles dizem? You know what they say? Eles estão esperando Jesus They're also waiting for Jesus para to vir return, salvar eles. to save them. Mas eles não creem que ele é Salvador. But they don't believe that he is the Savior. Como é que ele vai vir salvá-los? How is he going to save them? Mas eles dizem isso. But they say it. Isso é parte da religião It's deles. part of their religion. A religião não vai te salvar. Religion will not Que save salva you. você se você hoje What will save reconhecer que you você é um is pecador, if today como you, esse homem lá na cruz. you realize that you are a sinner like that E diz man on pra the ele, cross. Senhor, And you say, Eu Lord, sei que sou pecador. I am a Me sinner. perdoa, me Forgive me. limpa, Cleanse me me. salva. Save me. Veja que ali estava a salvação. You will O see that there is salvation. Espírito Santo estava The ali na Spirit, cruz. the Holy Spirit was there on the cross. Quando ele pediu, When he asked, a resposta foi hoje. Jesus said, today. Não é amanhã. Not tomorrow, Não é depois que você reencarnar não sei quantas but vezes. not day after you Olha, come back você to vai vir uma life moscazinha. on your reincarnation. Depois você vai vir aí, quem sabe, aí At uma first you come back as a barata. fly, Quem sabe then aí you come as a cockroach, um passarinho. then you come back as a bird, Se você for um bom passarinho, then you reincarnate as a good bird perhaps. talvez você nasça um homem de novo. Maybe you get granted the chance to Pra be a poder man ser again and to be saved. Hoje, Today, estarás comigo no you shall paraíso. be with me on O dia do paradise. Senhor se chama hoje. The day of the Lord is called today, Não é amanhã, not tomorrow, nem depois da manhã. not thereafter tomorrow. João, no capítulo 19, John chapter versos 26 e 19, 27, ele nos traz a terceira palavra da cruz. he brings us the third word of the cross. A Bíblia diz que eu vou aqui pegar o texto todo para nós podermos estar bem, We're going to mesmo, read the text exatamente um como o outro aqui. as we can read Sim. one and the other. Eu gosto muito de usar o próprio texto bíblico. I like to use the Bible text. No 25 diz assim: On the 25th E verse, it says junto the à cruz following. de Jesus estava sua mãe Now e a this, irmã de sua mãe Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. now there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sisters, Portanto, Mary, the estava- wife of Estavam Cleophas, as duas Marias, and Mary Magdalene. aliás, três Marias, né? The three Marys were there. Bendito sejam as Marias. Blessed be the Marys. Estavam lá. They were there. E mais o João. And John. Então eles dizem que o quinto personagem era o centurião. That's why they say the fifth person there was the centurion. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by, whom he loved, he said unto his mother, The- Woman, behold thy son.
Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Then saith he to the disciple, Behold thy mother. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. And from that hour, that disciple took her into his own Tem home. gente que usa de todo tipo de argumento possível There are people to use every type of argument possible para não atender, para não cuidar dos seus pais. not to care for their fathers or their parents. O meu pai era uma peste. My father was A a minha pest. mãe é uma demônia. My mother was a demon. Sabe, a mãe do meu marido é uma coisa ruim. The wife of the mother of my husband is a terrible thing. Sabe, a mãe da minha mulher, mas que sogra horrorosa que ela é. The mother of my wife is terrible mother-in-law. Todo filho esquece Every son que forgets ele vai casar that he will marry e que a mãe dele and his vai mother ser sogra de alguém. is going to be someone's Pare mother-in-law. de falar mal das sogras. So stop talking bad about mother-in-laws. Eu digo sempre, quando você casa, When you get married, o pacote vem junto. the packet comes all E o together. pacote inclui sogra, sogra, And it's tudo. included in the packet, mother-in-law. Não é só aquela coisinha bonita que Not você that escolheu. beautiful thing you chose. Não tem ninguém mais lindo na terra. There's nobody more É o beautiful teu on earth. sonho, você dorme It's your dream. sonhando You com ela lie ou com down ele. and you dream about Acorda her. também. And you wake up. Mas no dia que você casa, But the day you vai marry, ter um pesadelo junto. a nightmare comes with it. E vai ser parte da tua vida. And it's going to be part of your life. Então não usa desculpas, So don't use of excuses porque você construiu uma família. because you made a family. E a tua família se juntou a outra. And that family joined with another family. Dizem alguns Say some que possivelmente Jesus e João eram aparentados. Eu não sei. that Jesus and John were family. Não há nenhuma evidência bíblica There's contra no isso. biblical evidence Mas against it or ele- for it. But he Interessante que não. E ele tinha irmãos. had brothers. Segundo a Bíblia, irmãs também. He had sisters. Porque alguém diz assim: não é esse o filho do carpinteiro? Isn't this the son of the Nós carpenter? não They say in conhecemos the Bible. os seus irmãos e as suas Don't we irmãs. know his brothers and sisters? Mas nenhum deles estava lá. But none of them were there. Nenhum deles estava lá. None of his brothers and sisters Estava lá o were there. João. Only John. E ele disse assim para ela: And he told her, mulher, aí, agora, a partir de agora, esse aí é o teu filho. Woman, this is your son. Dizem que João era um dos mais jovens dentre os discípulos. They say that John was one of the youngest amongst Alguns the dizem que ele tinha disciples. 15 anos, 16 anos, não sei. They said he was about 15, 16 years. Podia ser que tivesse, Perhaps so. porque Timóteo tinha 16 anos. Because quando se tornou Timothy was discípulo de Paulo. 16 years old and became a disciple of Paul. Ele devia ser muito jovem. He must have been E very disse young. para ele, He para said ela: unto esse him, aí agora é teu filho. So this is now your son, E diz para ele: essa aí é a tua mãe. and this is your mother. Ele entregou a sua mãe para alguém que ele tinha grande consideração. So he handed his mother over to someone E he a had Bíblia great afirma aqui, consideration of. e esse texto foi escrito pelo próprio João. And this was written by John Ele himself. escreveu essa He parte. wrote this part. E diz assim: desde aquela hora, And from that hour, o discípulo a recebeu em sua casa. the disciple took her Maria to his não own voltou home. para a casa dela. Mary did not go back to Ela her ficou house. sob a She was responsabilidade de under the João. responsibility of John. Os pais da igreja dizem The que fathers João of the levou, church, depois, quando ele foi ser pastor em Éfeso, that when he went to para onde Ephesus, ele ia, ele levava wherever Maria he com ele. went, he took Mary with Ela him. foi a mãezinha dele até o fim. She was his mother until the end. Não use de desculpas Don't use of para of tratar excuses mal, to para treat faltar com respeito badly, with lack of respect com teu pai e a tua mãe. towards your mother and your father. Isso não é de alguém que tem Cristo This no is coração. not behavior Se of você é someone that has cristão, Christ in their hearts. Se você é um If you're a cristão, Christian, lembra que Paulo ensinou: remember that o Paul primeiro teaches mandamento com the promessa first commandment É with the honra promise ao teu pai e à is tua mãe. honor your father and mother. Para que você seja bem sucedido In order for you to e do os seus everything dias se well prolonguem na terra. and your days to be prolonged Então você upon the precisa earth. ver isso. And you need to E esse see this. mandamento ele foi reforçado para nós. That this commandment was reinforced to us. A quarta palavra, The fourth word, porque dizem os estudiosos for the scholars, they que say Jesus sentiu a dor da separação. that Jesus felt the pain of É muito separation. difícil nós criarmos aqui
algo em torno disso, It's difficult for us to create porque such around us. a frase de Jesus ela é muito forte. The phrase of Mateus Jesus, 27:46. Matthew 27:45. Deus meu, por que me desamparaste? 27:46 de Mateus. 27:46. He said, my God, why hast thou forsaken me? E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: And about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lema sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? That is to say, my God, why hast thou forsaken me? As pessoas fazem muitas assim interpretações acerca disso. They make much interpretations about this. Many people do. Talvez ele estava lembrando do momento em que ele orou lá no jardim, Perhaps he was reminded of the time he was praying in the garden, ou ele sentiu algo que nós não sabemos o que foi. or he felt something different that we don't know O what it certo é meant. que ele se sentiu sozinho na cruz. What's certain is he felt alone on the Ele cross. sentiu como se o Espírito do Senhor tivesse se He ausentado felt dele. as if the Spirit of God was absent from him. Você vai encontrar um texto semelhante a esse em You will Salmos find 22. in Psalms 22, Davi escreveu acerca disso aí. David writes about Os this, versículos 1, 2 e 3. verses 1, 2, Você vai and ver lá no 3. Salmo 22 isso aí. Isso é lição de casa para ti. This is homework for you. Dizem que talvez foi a maior das dores que ele teve. Perhaps one of the greatest, Desde a Pains hora that em he que felt. ele sofreu no jardim, from the time he depois suffered quando in the ele foi garden, preso, to the quando time ele he foi was torturado, tortured, quando ele foi pregado, when he was pendurado na crucified on the cross. Mas uma coisa eu quero te dizer. But one thing I want to tell you, Na cruz, in the cross, ele foi o campeão dos solitários, he was the champions of dos injustiçados, the ones dos abandonados of the abandoned, e dos of the rejeitados. forsaken, of the rejected. Muitos hoje, quando confrontados com uma circunstância dessa, Many today, when they are ou uma situação dessa, faced with such a quando de situation, alguma maneira foram abandonados, when they were abandoned, e aí dizem, meu pai me abandonou, minha mãe estava grávida. and they say, my father abandoned me when my Meu my pai, mother eu was tinha 2 pregnant. anos, ele foi embora. Oh, my father A ran minha mãe me away. largou na roda e sumiu no mundo. My mother abandoned me and left me. Isso não é razão para você se tornar uma pessoa This is má. not reason for you to become an As evil escolhas person. são tuas. The choices are yours. A tua mãe e teu pai eles vão sozinhos responder Your perante mother Deus. and father will answer for Você themselves tem que before fazer God. as tuas escolhas. You need to make your own choices. E você tem que falar para Deus And you need to tell God sobre as tuas mágoas. about your feelings, As your pessoas ficam resentments. depressivas, People become depressive. mas ele tinha tudo para dar um mau exemplo ali. He had all the reasons to Mas show ele a bad perdoou. example, a bad behavior, but he Ele forgave them. salvou. He saved. Ele entregou sua mãe para He alguém, gave his mom to someone. mesmo quando se sentiu sozinho. When he felt alone, Ele não usou isso he never como used of razão this para fazer o mal para quem as a quer que reason seja. to do evil to one. Pense bem sobre isso. Think about it. Como humano que ele era. As human as he João was, registra no capítulo 19, John shows e us no in chapter verso 19, 28, in verse, que ele diz assim, 18. tenho sede. he said, I am, João 19, 28. Em que ele era humano, ele estava sentindo he ali. was Ele não, human, he ali felt ele não era pain. Deus, ali ele era humano, 100% There he homem, was a man, 100% man, sofrendo. suffering. Desde que hora que ele estava? Desde o dia anterior. From the day before, Só sendo, enfim, maltratado. being tortured. Ele diz aqui no versículo 28. And he says here in verse 28, Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. after this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, he Sabe, said, I thirst. Há um provérbio que diz assim, There is a proverb that says,
Prepara primeiramente a tua obra lá fora no campo. Prepare first your work in the field, Depois vem e edifica a tua casa. then come and build your house. Isso quer dizer que nós temos que estar primeiramente preocupados com aquilo que agrada a Deus. First, you have to be worried about what Antes de pleases nos God preocuparmos com aquilo que é nosso. before we worry about what Mas belongs a to us. humanidade hoje faz exatamente o contrário. But humanity today E does até quando completely the busca opposite. Deus, When they search for É God, para resolver algum problema pessoal. it is to resolve a personal problem. Mas aqui João diz assim: But John says, e depois, sabendo Jesus que já tudo estava terminado, knowing that all things were accomplished, ele disse: tenho sede. he said, I thirst. Será que ele não sentiu sede antes? Had he not felt Claro thirst que ele before? sentiu sede Obviously. Mas tinha algo mais But importante. there was more important Tinha um things to be perdão para done. oferecer. Forgiveness Tinha to offer, salvação para concluir. salvation Tinha to uma be mãe para ser accomplished, entregue. a mother to be Tinha handed uma over, oração de lamento perante o a seu pai. prayer of lamentation Isso before era the mais Father. importante do que a sua necessidade pessoal. This is more important than his own Nós needs. precisamos parar de colocar nossas necessidades We need to pessoais stop placing our personal como needs desculpa para tudo. as an excuse for everything. Hoje prega-se um evangelho só de facilidade, Today we preach a gospel só de benefícios. of benefits, an E easy a propaganda gospel. é pare de sofrer. Now is stop suffering. Como pare de How sofrer? can you stop suffering? Se ele disse no mundo tereis aflições. If he says in the world you shall have E as pessoas afflictions, dizem pare de sofrer. and people say stop suffering. Não existe isso. This doesn't exist. Nós temos que entender que We ele disse need no mundo tereis aflições. understand that Tende in bom the ânimo, eu world- venci o mundo. You have tribulations, but have good cheer, for I overcame the world. Mas hoje o evangelho que se prega But today the é um evangelho gospel de that facilidade. is preached, the gospel of É só de bênção. only of blessings, Você only of liga a tua benefits. TV nesses canais aí, tido como evangélicos, You open you start a TV, you switch it on um and dos these, programas Gospel channels. evangélicos. É só isso. they only talk Eu about estava no fundo do poço. I was at the bottom Eu of the estava well, devendo. I E owed eu people tinha money, perdido meu carro. I lost my E car, eu vim para esta and igreja. I came to this Não church. disse que veio para Jesus. They didn't say they came to Eu vim para Jesus, essa igreja. or I came to this church, E em uma semana paguei minhas and in dívidas. one week I paid Como é my que é isso? debt. Caiu dinheiro do céu? Well, was it money coming down from heaven? How did it happen? Tenho agora 2 casas, Oh, I have 2 tenho apartamento houses. na praia, I have tenho carro importado. I have an imported car. I have a beach house. Ninguém diz eu tenho Jesus na minha vida. Nobody says I have Eu tenho a Jesus in alegria my da life. salvação. I have the joy of salvation in my heart. Precisamos mudar esse We need to evangelho. change this gospel. Esse evangelho de facilidades está This matando a igreja. gospel of benefits is killing the church. Mas ele disse eu tenho sede, But he said, I thirst. para mostrar que ele continuava homem. That he remained human. Ainda em João 19:30. John Está a 19, sexta verse palavra. 30, the 6th word. Essa não é uma mensagem curta, não pode ser. Can't be a short message. Porque no 29 diz assim: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no hisopo, lhe chegaram à boca. And there was a vessel full of vinegar, and they filled a sponge with vinegar and put it upon hyssop and put it to his mouth. Esse não é esse vinagre que você tempera a tua comida. This is not this vinegar that you Não. put on your food. No. Esse aqui era o vinho azedo. This is a wine that's gone off. Era uma coisa, eu nem sei o que é isso, de tão intragável que deve ser. I don't know what it tasted like, O que eu sei é que isso não serve para tirar sede de ninguém. but this is no good to take the Se thirst você of está com someone. sede, você quer um pouco de água fresca. If you're thirsty, you want some fresh water. Mas ali o objetivo era But there torturar the ainda mais. objective was to torture even more. E essa esponja não é essa And esponjinha que this você compra sponge feita de borracha. Não. It's not this beautiful sponge, clean Essa sponge you see esponja aí today. era um fruto do mar. It is something that comes from the bottom of the sea. É daí, é a primeira esponja, uma esponja natural. It's a natural Não é sponge. tão macia assim, não. It's not so soft. E então, encharcaram aquela esponja com aquele So vinagre. they soaked it with vinegar E deram para Jesus. and they gave it to E Jesus. chegaram à boca, ele não podia pegar. He couldn't handle it with Enfiaram his na hands. boca aquela He esponja. shoved it on aquele his mouth. E diz que quando Jesus tomou o vinagre, And when disse: he tasted the vinegar, está consumado. it is finished. E inclinando a cabeça, entregou o And Espírito. he bowed his head and gave up
the Spirit. Isso era quase o ato final. This was the final act. Almost. Está consumado. It is Eu não tenho mais nada finished. a fazer aqui. There's nothing else to be done. Dizer ainda com a minha maior sede, Even with me the dão vinagre para greatest thirst, tomar. they give me vinegar to drink. E o Senhor disse assim, está consumado. It is finished. Inclinando a cabeça, entregou o And Espírito. he bowed his Dizer, head João não and registra, gave up the portanto, ghost. ele não registra, portanto, a última frase. So he doesn't register the Mas last o que phrase. podemos entender é que o plano divino para a salvação do homem finalmente se completava. So the divine plan for the salvation of man was Tudo que fulfilled. Deus havia planejado desde o princípio All that God had planned from the beginning estava se completando naquela hora. is now being finished. Você que gosta de estudar a palavra, If you like to study the anota para word, ler em casa Isaías 53, 1 a 8. you can read Isaiah 53, 1 to 8. E Paulo escreveu na carta aos Colossenses, capítulo 2, 14 e 15. In Colossians chapter 2, Isso não é verses para agora, 14, isso é it's not anota for para now. você ler em casa. Go and read it at home. E aí você vai ver o que a importância disso. And you will Finalmente, see, Lucas finally, registra Luke no registers capítulo 23 e verso, on chapter e verso 23, 46. A última the last última word palavra da cruz. of the cross. Porque há um intervalo de tempo, né? There is an interval Depois que Jesus salva, time. portanto, aquele homem na cruz, after he saves the man on the cross. e aí diz aqui, Lucas, era já quase a hora sexta, And he says no here, verso 44, verse 23, 44, 44. de it was Lucas. about the 6th hour. A hora sexta quer dizer meio-dia, It's 12 o'clock in the afternoon. porque aqui, Midday. tanto João como Lucas usam o horário romano. They used the Roman time. Hora sexta era meio-dia. So the 6th hour E is diz que 12 houve o'clock, trevas em toda a terra até a hora nona. and was darkness over all the earth Escurecendo-se until o the sol, 9th hour. E rasgou-se Sun ao meio o véu do templo. Was darkened, and the veil of the No temple momento em was que Jesus rent in the midst. Fala a palavra que João mencionou ainda há pouco. When he speaks the Diz assim, word, está consumado. and when Nessa Jesus, hora o véu do templo se rasga. when he says it is finished, at Você that entendeu time o seguinte, the veil was que o rent. templo ele tinha o pátio, The temple had ele the tinha patio, o altar do sacrifício, had the altar of the e tinha o lugar sacrifice, santo, it had the holy onde place ficava o altar de incenso, where the altar of onde incense ficava o was, candelabro the, e a mesa da candelabra, proposição dos pães, the table of the e havia proposition o of lugar bread, santíssimo, and there was the onde holiest ficava a of arca. holies, where the A arca ark estava lá. was. There was the ark. Era suposto ali a arca. That was the Aquele ark. lugar ninguém entrava. No one would enter that Só o place. sacerdote uma vez Only por the ano. high Mas priest. nesse tempo de Herodes não tinha mais arca. But in this time of Herod, there was no more ark of the covenant. Não tinha mais arca ali. Mas havia um véu muito pesado. But it was a heavy veil. Existem muitas contradições acerca disso, porque ninguém viu o véu. There's much contradictions about this because no one actually has seen the veil. Mas dizem que era uma coisa pesadíssima. But it was heavy. Várias cortinas Various feitas de curtains tecidos, made out de of pele de animais, cloth e animal dizem que skin. eram costuradas com linha de ouro. and they were Eu sewn não through golden Eu linen. não sei. Eu não sei. I don't Só know. sei o que a Bíblia diz. All I know Que is what the na Bible hora em que ele says fala aquela palavra, is when he screams, em que ele fala está consumado, it is finished, o véu do templo se rasgou. the veil of the temple was E rent nesse in the momento, middle. quando o véu do templo se rasga, And as it was ripped apart, clamando torn, Jesus com grande voz, disse: Pai, nas Jesus tuas mãos cried, entrego o meu espírito, e havendo dito isso, expirou. and when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And he, having said thus, he gave up the ghost. Como eu disse ainda há pouco, hoje se prega um evangelho sem cruz, Today they preach a gospel without the sem cross, renúncia, without sem dor, renouncement, without sem pain, sofrimento, without suffering, sem compromisso com a palavra. without commitment with the word of God.
Hoje se prega um evangelho em que nós somos tudo e Deus não é nada. Today they preach a gospel where we are all and Que o God is nosso nothing. desejo é mais importante do que a That vontade our de Deus. desires are more Que important than the aquilo que will eu of quero, God. Deus é obrigado a fazer. That what I want, God is obliged to Esse é o comply. evangelho humano, This is humanista. a human gospel. Não é o evangelho da cruz. It is not the gospel Porque of the no cross. evangelho da cruz, Because on the pelo que gospel eu of the vejo cross, aqui, as I see até what is o written fim, here, nós until the podemos end, experimentar algum tipo we de can sofrimento. experience a type of a Até o suffering. fim. Until the end. Porque aquele que é o Emmanuel, o Deus conosco, For he that is Emmanuel, Ele God with até o us, fim. he until the end, ele tomou vinagre, he drank vinegar. ele disse que está consumado. He said that it's finished. E aí o véu do templo se rasga. And the veil of the E quando ele temple sente que o véu do templo is se torn rasgou, apart. And when ele he knows declara, it's written, Pai, he says, nas Father, tuas mãos entrego o meu espírito. into my hands I commit my spirit. Tudo ali então terminou. And all was Nós só finished. podemos estar aqui hoje. We can only be here Porque today, ele foi até o fim. por for cada he um de went nós. to the end for us. Você precisa entender You need to que understand esta semana, especialmente, that this week, especially, tão deixada de lado pela igreja. left aside by the Eu sei church. porque eu falo com pastores todos os dias. I see because I speak with pastors Eu não conheço nenhuma every day. I igreja don't know one church que ainda faça a abertura da Páscoa. that does the Sabe opening qual é a of the igreja que Easter. faz? You know what church does? A igreja católica. The Catholic Que Church. nós criticamos tanto. And we criticize them so much. As igrejas cristãs evangélicas, The evangelical Nem Christian falam da churches Páscoa. don't even speak a about the maioria já não Passover. tem mais o culto de hoje. They don't even have the meeting of Não tem today mais on nada. Friday. Nothing. Por quê? Why? E se tiver, ainda é para dar coelhinho da Páscoa, And if they do, they want to chocolate em forma de coelho, share bunnies shaped ovo da chocolate, Páscoa. Easter eggs. Nós precisamos tomar vergonha na cara We need to be ashamed e parar de considerar coisas imundas como sendo coisas que agradam and a Deus. stop considering filthy things holy things. Irmãos, é uma coisa absurda isso. It is absurd, my Cristãos brothers. preocupados com o preço do chocolate da Páscoa. Christians are so worried about the price of chocolate during Easter. A inflação está muito grave, o chocolate está 5% mais caro que no ano passado. Inflation is so Por mim, bad. pode estar 50%, não estou Chocolate nem aí is para isso. 5% more expensive than last year. I Porque don't care about it. o que saiu do corpo de Jesus não foi chocolate, foi Because sangue. it wasn't blood that came Foi out. It wasn't sangue. chocolate that came out of the Ele blood. disse, o meu body of corpo Jesus. é verdadeira It comida. was blood. He E o says, meu sangue my é verdadeira body bebida. is true food and my blood is true drink. Mas puseram um coelhinho Now you got a bunny com um ovo de chocolate. with the Easter egg. Nem dá Chocolate para egg. associar uma coisa com a You outra. can even associate one thing with the other. Mas você hoje, Today. você está se libertando. You are delivering yourself from this. Nem amanhã, quando tiver mais barato, não compra. Don't buy it tomorrow when it's Nem cheaper. depois da manhã. Or even the day Nem after na grande tomorrow. promoção lá do Pick and Pay ou do Checker. Or the great sale of checkers and Não Pick and compra. Pay. Do not buy it. Porque isso não representa Because o it nosso doesn't Jesus. represent our Jesus. Eu vou tomar vinagre. Também não tomo vinagre. Não. Don't drink vinegar either. Sure. Mas entrega o teu caminho ao Senhor. But give Confia your nele. way to E ele Jesus. tudo Trust in fará. Him, and Vamos He lá will de do pé, all meus things. irmãos. Let's stand up in the name of Jesus. Translators, my dear translator ladies, come forward, please. As tradutoras oficiais da igreja. É sempre um momento muito especial This esse. is always a very good, special moment Porque é um momento de reflexão. because it's a moment that we are reflecting É um momento de sermos também curados. and to be healed as well. Porque muitas vezes nós deixamos que essa gordura religiosa Because many times we allow this religious se fat acumulasse na nossa vida, to be in our no lives, nosso in relacionamento. our relationships. Peça a Deus para curar você disso. Therefore, ask the Lord to heal you. Eu disse a vocês uma vez, logo depois que eu lancei pela segunda vez aquele livro sobre o anticristo, That book that I launched, eu fui convidado para Antichrist, pregar numa grande igreja, I was invited to preach at uma the igreja church, linda, a beautiful casal de church. pastores, The assim, pastors, wonderful. pessoas
lindas. people, beautiful people. E o assunto era o livro. And the subject was Para about the mim, book 3 dias sobre o Antichrist. livro. And 3 preachings about it. No segundo dia, a On the esposa third day, disse para mim assim, pastor, pastor por said, favor, please, não fala da Páscoa e da do árvore de not speak Natal. about Easter or the Christmas tree. Mas por quê? I say, why Não, not? porque aqui nós gostamos aqui do Because we coelhinho, do like the bunny chocolate. here, the church, we like Árvore the de chocolate, Natal. we like the Christmas tree. Eu disse, então vamos fazer o And then I seguinte, said, let us do something, eu não vou brethren. mais ministrar, I'm not going to minister anymore the porque eu não subject vou sufocar a palavra because I de cannot Deus. suffocate the word of God. Vocês podem bloquear meus livros You can todos, block my books, you pode can dizer block para me, ninguém comprar, you can tell people mas not se eu to subir buy, naquele but púlpito, if I'm going to eu go vou to the falar aquilo que pulpit Deus manda to falar. preach, I'm going to preach what the Lord told me to preach. Você precisa ser curado You need disso. to be healed from Você those que me things. ouve à distância, You that are listening to me as well você, from afar. pastor modernista You ou modernist pós-modernista, pastor, postmodernist. você que é dessas igrejas You church, that are from these churches called churches. que se pinta de New preto, churches that paint você, yourselves in black. você pode pintar a on igreja the de walls. preto, amarelo, azul, You can put vermelho, não yellow, interessa. blue, doesn't matter what color you Você put on the não wall. pode ensinar You errado a cannot palavra de teach Deus. the word of God in a wrong Você manner. não pode tirar da You igreja cannot aquilo que é a saúde dela. Take away from the church its A health. igreja nasceu The church no was Calvário. born in Calvary. Ela nasceu no Church sofrimento. was born Ela in nasceu suffering. na dor. Church Ela was nasceu born na in pain, angústia, in na sorrow, renúncia, in na renunciation, sede. in the thirst. Então não é isso que vocês estão colocando por Therefore, aí. church is not what you are Ah, launching isso out aqui there. é um barco e this nós is a estamos boat, navegando aqui. Because we Jesus are é o here piloto drinking and e Jesus vai is tudo bem. the one dealing. No, he's not. Not everything's going to go well. Você precisa You need to entender que understand, como corpo de Cristo as the body of nós Christ, vamos sofrer, we com can ele suffer e with por him ele. and for him. porque para isso nós fomos Because chamados. for this we are being called Sendo um com ele, to be com to ele. be one with him, Christ. Não é com esses sacerdotes Not modernos aí, não. one with these modernist high priests. Eu acho que João, quando falou raça de I víboras, believe when John said, ele estava pensando nessa race of racinha que anda por aí, vipers, he wasn't just thinking of those people que there. estudou muito, Those people perhaps have mas não studied, aprendeu a essência but da have learned salvação. not the essence of salvation. Eu vou parar, senão eu vou I'm começar going a to pregar stop de here. novo. There was a winner preach Deus again. abençoe vocês. May God bless you all. Church will be seated. Jesus,
esteja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Maria,
Pai do Senhor Pastor Eliel. Estamos aqui no campo missionário, fazendo a obra de Deus. Essa é a nova zona, Guenicane. Essa é a nova casa, o novo templo, construído com material local, de bar, mas falta erguer o teto e estamos sem condições e pedimos que Pai ore, pastor, por esses irmãos e ajude aquilo que foi possível. Na parte de bambus, aí na parte de cima. Por isso pedimos o seu reforço e a sua oração. Paz e Deus abençoe a pastor. Jesus disse, ide pregai o evangelho a toda criatura. E é isso mesmo que nós estamos tentando fazer e os missionários que trabalham conosco. Você vê aí a doação de lonas plásticas, o missionário entregando as lonas plásticas para um obreiro local para cobrir o templo. Esse é um dos templos já de alvenaria que fizemos ali em Nampula. Você vê aqui uma foto do batismo que aconteceu ali. A Santa Ceia, cálices também são grandes necessidades. Outra foto dos irmãos sendo batizados. Aí uma outra igreja também feita de material local, entrega de certificado de batismos e também de apresentação de crianças. E aí, mais uma vez, aquele coral jovem que você viu logo no início do vídeo, louvando ao Senhor. Irmão, seja mais um conosco, nos ajudando a manter a obra do Senhor Jesus Cristo viva. Seja o mantenedor da obra missionária, apoie a Missão SOS África, o SOS Resgate. A sua oferta faz muita diferença e socorre estes irmãos. Deus abençoe a sua vida.